Pelas últimas semanas nós temos falado sobre a nossa responsabilidade e a nossa missão como igreja. For the last few weeks, we've been talking about our responsibility and our mission as a church. Nós iniciamos com a ideia de que eu e você não fomos chamados para ir à igreja, nós fomos chamados para ser a igreja. We began by saying that you and I were not called to go to church, we were called to be the church. Dizer mais uma vez, eu e você não fomos chamados para simplesmente ir à igreja, mas para ser a igreja. And I'll say it one more time. You and I were not called to go to church, but we were called to be the church. Porque a igreja é muito mais do que um prédio. Because church is much more than just a building. A igreja é mais do que uma instituição. A church is much more than just an institution. A igreja é muito mais do que a nossa denominação. A church is much more than our denomination. A igreja, meu irmão, minha irmã, sou eu e você. The church, brother and sister, are you and me. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. You and I are the church of the Lord Jesus Christ. E como igreja nós temos o privilégio de anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. And as the church, we have the privilege of announcing the good news of Jesus Christ. Mas também nós temos o desafio de reavaliar as nossas prioridades. But we also have the challenge of reevaluating our priorities. Reavaliar nossas prioridades e escolher a vontade de Deus ao invés de fazer a nossa própria vontade. Realigning our priorities is choosing God's will instead of our will. Daí nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo. And then we said that the church is the body of Christ. Eu e você, igreja, somos o corpo de Cristo. You and I, the church, we're the body of Christ. Nós vimos em Romanos 12 que diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. We've seen in Romans 12 that we are members of one body. E assim como esses membros não exercem todos a mesma função, and as members of a body, we don't all have the same function. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. But in the same fashion, in Christ we are many, but we form one body. Eu e você, como parte do corpo de Cristo, you and I, as a part of the body of Christ, temos uma função específica para realizar. We have a specific function to fulfill. Função da cabeça, só a cabeça que pode fazer. There's a function that only the head can do. É a função das pernas, somente as pernas podem fazer. And the function of the legs, only the legs can do that. Cada um de nós temos uma função específica dentro do corpo, dentro da igreja. Each one of us has a specific function within the body. E você e eu precisamos fazer nossa parte para um bom funcionamento do corpo. And you and I need to do our part so that the body of Christ will function well. Na semana passada nós fomos desafiados a reavaliar o nosso conceito de comunhão. Last week we were challenged to reevaluate our ideas of fellowship. Aprendemos que a comunhão é muito mais do que simplesmente encontros sociais. We learned that fellowship is much more than simply social encounters. Onde nós compartilhamos um prato de comida e as nossas conversas são superficiais. Where we share a plate of food and our conversations are superficial. A comunhão bíblica significa que aqueles que seguem a Jesus Biblical fellowship means that those that follow Jesus podem desfrutar de um relacionamento próximo uns com os outros por causa de Cristo. Can enjoy a close relationship with each other because of Jesus. Esse tempo de comunhão nos leva a iniciar conversas então que vão além das conversas superficiais e comuns. So this time of fellowship takes us to a spot beyond our superficial Onde conversations. entendemos comunhão à luz da Bíblia. Where we understand that fellowship is the light in the body. Entendemos que precisamos estar dispostos a ouvir e a oferecer um abraço. We need to understand that we must be willing and available to give it a hug. Se colocar em oração em favor um do outro. To put ourselves, place ourselves in prayer for one another. Ministrar vida para as pessoas. To minister life to each other. Estar preparado para investir em tempo e relacionamentos. To be prepared to invest time
time in relationships. Hoje à noite nós estamos encerrando essa série de mensagens chamada Igreja Nossa de Cada Dia. So tonight we are closing our series of messages called The Church of Every Day. E eu gostaria então de falar sobre a importância de cultivarmos uma vida devocional diária. So I'd like to talk about the importance of developing a daily quiet time. Vida devocional é um tempo que intencionalmente nós separamos para meditar, para ler a palavra de Deus. A daily devotional time is a time that we separate to study and get into the Word of God. Dedicar tempo para crescer na amizade íntima e pessoal com o Senhor. To dedicate time to get to know intimately the Lord Jesus. E tem início, irmãos, quando nós compreendemos que a nossa prioridade absoluta é conhecê-lo e ser conhecido por Ele. And it starts when we have that absolute conviction that we want to know Him and be known by Him. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para um relacionamento de intimidade com Ele. We need to understand that the Lord has called us into a relationship, an intimate relationship. Atos 17, alguns versículos dizem assim. Acts 17 says this. 24, 25 e 28 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 28, a parte A do versículo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Verses 24 and 25, and then part of 28 says, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And He is not served by human hands as if He needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. For in Him we live and move and have our being. Se, como igreja, irmãos, so as a church, eu e você quisermos fazer a diferença e impactar as pessoas ao nosso redor, so if you and I as a church want to impact other people and have influence on those around us, nós precisamos investir no nosso relacionamento pessoal com o Senhor. we must invest in our personal relationship with the Lord Jesus. Por mais necessário que seja fazermos evangelismo, For as important it is to do evangelism, impactarmos a nossa comunidade, and impact our communities around us, desenvolvermos comunhão uns com os outros na igreja, and to develop fellowship with each other in the church, todas essas coisas são secundárias. all of these things are secondary. Todas essas coisas devem ser o resultado da nossa devoção pessoal. All of this should be results of our devotion, personal devotions with Christ. Todas essas coisas importam, são importantes sim. All of these things are important, yes they are. Mas nós precisamos entender que não conseguimos fazer nada se não temos um relacionamento com Jesus. But we must understand that we're not able to do anything if we do not have a relationship. Se você não souber quem é esse Deus que você serve, você não tem como anunciar Jesus para ninguém. So if you don't have any idea of who this God is that you serve, you're not going to be able to tell about Jesus to Se anyone. você não o conhece intimamente, não tem como você falar desse Jesus, do amor desse Deus para outra pessoa. If you don't know Him personally, there's no way you can tell other people about the love that He has for you. Se não temos um relacionamento pessoal e uma busca por mais de Deus, If we don't have a personal relationship with Him and we don't seek Him more, se nos relacionamos pouco com o Senhor, if we have little time that we develop a relationship se with oramos, lemos e meditamos pouco na palavra de Deus, Him, if we hardly ever read and meditate on the Word of the Lord, nosso interior se torna endurecido. our insides become hardened. A nossa alma, irmão, se torna ressequida como a terra sem chuva. Our soul becomes dried out like earth without rain. É por isso que, infelizmente, muitos de nós, And that's why, unfortunately, many of us, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo recebido o Espírito Santo,
Even though we've been born again, even though we've received the Holy Spirit, permanecemos estagnados na nossa caminhada. we remain stagnant in our walk. Parece que não nos movemos, parece que a vida do dia que nós conhecemos a Jesus e hoje só se tornou mais difícil. We don't change. It's as if the day that we got to know the Lord Jesus and got saved, everything became more difficult. A nossa vida é cheia de uma insatisfação que nós não conseguimos entender por quê. And our life is full of an insatisfaction and we don't understand why. Se você quiser conhecer a Jesus, você precisa passar tempo com Ele. But if you want to really know Jesus, you need to spend time with Him. Quanto mais nos aproximamos de Deus, The closer we get to God, mais queremos nos aproximar. the more we want to get closer to Him. Quanto mais oramos, mais queremos orar. The more that we pray, the more we want to pray. Quanto mais experimentamos uma vida cheia do Espírito, mais queremos experimentar. The more we taste of a life full of the Holy Spirit, the more we want to taste of it. Quanto tempo nós temos investido do nosso dia, da nossa vida, no relacionamento pessoal com o Senhor? How much time of our days and of our lives do we spend getting to know the Lord? Alguns estudos dizem que a média da duração de vida de uma pessoa nos Estados Unidos é de 77 anos. Some researchers suggested that the average life expectancy of the human is 64 years, O que equivale a 44 milhões de minutos. which is 44 million minutes. Vamos ver esse vídeo então, que faz uma comparação entre o tempo em que uma pessoa passa se vestindo So we're going to watch a short video that talks about a person and the time that they're investing, o tempo que elas passam se vestindo, the amount of time that they spend getting dressed, assistindo TV, watching TV, usando banheiro, using the bathroom, usando telefone, using the telephone, e quanto tempo um cristão investe em média no seu relacionamento com Deus. and how much time the Christian on an average spends in his relationship with God. Vamos ver o vídeo. Let's look at the video. Talvez para você esses números não se encaixem exatamente,
Maybe for you, these numbers don't fit exactly. Talvez você passe mais tempo no banheiro do que mostrou ali. Maybe you spend more time in the bathroom than it showed up. E ali não estava mostrando o tempo que a gente passa no Facebook. And there it did not tell how much time you spend on Facebook. Eu não sei como é para você, I don't know how it is for you. mas como é que você tem passado o seu tempo? But how have you spent your time? Quanto tempo você tem investido na sua vida devocional com o Senhor? How much time have you invested in your devotional life with the Lord? Quanto tempo você tem passado para crescer, para desenvolver essa amizade, esse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus? How much time have you spent dedicated to growing this relationship, intimate relationship with Jesus? Porque, meu irmão, minha irmã, a realidade Because our reality é que se não investirmos tempo no relacionamento com Deus, is if we don't invest in our relationship with God, infelizmente não tem como crescermos espiritualmente. unfortunately, there is no way to grow spiritually. Nós nos encontramos aqui uma vez por semana por 1h30. We meet here one time a week for an hour and a half. Para quem vem aqui e presta atenção, o culto inteiro é 1h30 por semana. For those of you that come here and pay attention, is an hour and a half per week. Você já parou para pensar quanto isso significa com relação a todas as outras coisas que nós temos acontecendo na nossa vida? Have you ever stopped to think about how much time this is compared to everything else that's going on in our lives? Como igreja nós crescemos juntos, sim. Nós estudamos a palavra do Senhor juntos, sim. As a church, we grow together. Yes, we study the Word of God together. Yes, we Mas do. o Senhor nos chamou para um relacionamento de intimidade pessoal com Ele, But the Lord has called us to a personal, intimate relationship with Him. que você não pode ter aqui quando nós nos encontramos como igreja. That you can't get here when we meet together for church. Quanto tempo da sua vida você tem investido nesse relacionamento com o Senhor? How much time in your life have you invested in this relationship with Eu the tenho Lord? certeza que nossos dias são cheios de afazeres. I am certain that our days are full of tasks. Trabalho, escola, família, diversão. Work, family, school, fun. As ocupações e as preocupações enchem a nossa vida interna e externamente. Our jobs and our fun times, they mess around with our lives both externally and internally. O que infelizmente dificulta, impede um espaço para Deus na nossa vida diária. Which unfortunately hinders the spot of God in our A lives. falta de tempo é certamente um dos maiores empecilhos à vida devocional. Lack of time is certainly one of the largest hindrances in our devotional life. Eu estava preparando essa mensagem essa semana e pensando nos meus dias. And as I was preparing the message this week, I was thinking about my days. E pensando quanto eu preciso entender e aprender a cada dia que o Senhor, mais do que o meu serviço, quer um relacionamento comigo. And I was thinking about my life, and I was thinking how much more is my relationship with Jesus is more than just my job, but it's my relationship. Às vezes, mesmo dentro do ministério, fazendo as coisas para o Senhor. And many times, even inside the ministry, as I'm doing things for the Lord, Nós nos ocupamos tanto com as atividades, we concern ourselves so much with our activities. eventos e cultos e programação e visitas. Events and services and visits. E nós nos esquecemos que o Senhor nos chamou para, em primeiro lugar, termos um relacionamento com Ele. That we forget that the Lord called us in first place to have a relationship with Him. Nós estamos cheios de afazeres, muitas coisas acontecem no nosso dia a dia. We're full of tasks that we have to do. There's many things that happen in our day-to-day lives. E eu sei que para mim e para você também, a falta de tempo é um dos maiores empecilhos à vida devocional. And I know that for me and for you too, the lack of time is one of the biggest hindrances to our daily devotion. Mas hoje à noite, irmãos, eu quero desafiar você But tonight I want to challenge you a olhar de uma forma diferente. to look in a different way at this. Porque a vida devocional, Because our devotional life, ela não é antes, após ou além
da nossa vida cotidiana. It's not before or after or beyond our daily life. Mas ela só pode ser real se for vivida no meio dos desafios que nós enfrentamos. But it can only be real if it exists in the midst of all of our daily life. Não dá para separar a nossa vida devocional com o Senhor dos nossos afazeres. Não são duas coisas separadas. It doesn't work to separate our devotional life with our other tasks. We can't separate them. Aí eu vou separar tempo para Jesus quando eu sair de férias. And we will say, oh, I'll have time with Jesus when I go on vacation. Esse final de semana minha esposa vai sair com os filhos. Eu vou então ter um pouco de tempo sozinho em casa. Eu vou separar tempo para Jesus. Or we might say this weekend my wife is going to leave with the kids and then I'll have time to spend with Jesus. Agora no verão o trabalho está cheio. A gente começa de manhã, só para a noite. Sai de manhã, de tarde, de noite. Or this summer we got tons of work and I start first thing in the morning, I go until late at night. Depois que chegar o inverno, vai diminuir o trabalho. Aí eu vou ser então alguém para sentar, ter tempo com o Senhor. And once winter comes, work will slow down and then I'll have time to spend with the Lord. Irmãos, se você estiver com essa mentalidade, pode ter certeza de que não vai nunca acontecer. But you know what? If you've got that kind of a mentality, you might well know that it'll never happen. Porque a vida devocional precisa acontecer no meio do seu dia a dia, no meio das preocupações, dos desafios, das vitórias e conquistas que você tem. Because our daily devotion life has to happen in the midst of our daily tasks, in the midst of everything that's going on. Mateus 6, 31, 33 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Matthew 6:31-33 says, paraphrased, Jesus offers a solution for this. Don't be anxious for anything, saying, what are we going to eat, and what do we drink, and what do we dress, because Gentiles are the ones that seek after these things. For your Father in heaven knows that you need all of these things. So seek first in first place His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Jesus aqui nos propõe uma integralização do nosso eu. So Jesus puts a holistic thing in all of our being. Não é uma questão inicialmente de mudar nosso ritmo. It's not a question of changing our rhythm. Mudar a nossa atividade ou os nossos contatos. Or changing our activities. É uma questão de mudar o nosso coração, as nossas prioridades. It's a matter of changing our heart and changing our priorities. É buscar primeiro o reino de Deus. It's seeking first the kingdom of God. Daí, irmãos, todas as outras coisas vão acontecer. And then all of these other things will come about. Todas as coisas que você precisa de que aconteçam na sua semana vão acontecer. All the other things that you're going to need to happen during your week will happen. Mas nós precisamos começar com a nossa mente, com o nosso coração, com tudo que nós temos aos pés do Senhor Jesus. But we need to begin with our head and our heart and everything we have at the feet of Jesus. Ter uma vida espiritual requer uma mudança de coração. To have a spiritual life requires a change of our hearts. Buscar primeiro o reino de Deus. To seek first the kingdom of God. Mas essa vida devocional é uma disciplina que precisa ser desenvolvida. But the devotional life is a discipline that needs to be developed. Quem aqui levantar a mão se eu perguntar que tem, got it down. Sua vida devocional está 100%. So raise your hand if you say, I got it down. My devotional life is 100%. Raise your hand if that's the way it is. Alexi holds Andrew's hand down. Eu sei, irmãos, que cada um de nós, todos nós, precisamos melhorar, precisamos continuar nesse aprendizado constante. Every last one of us needs to get better. We need to improve constantly in our daily life. Essa disciplina precisa ser desenvolvida, ela dura a nossa vida inteira. This discipline needs to be developed. It lasts our entire life. Talvez para você
tem vivido dias muito gostosos na presença do Senhor, não consegue sair para trabalhar sem ter o seu tempo de devocional. Maybe you had a wonderful time with the Lord and you are not able to leave for work without spending some time with God. Talvez sua vida está uma loucura de ocupada e você não consegue encontrar esse tempo para sentar, para ler, para meditar, para passar tempo com Jesus. Or maybe your life is crazy busy and you cannot find the time to spend with Jesus. Talvez você sente saudade desse tempo onde você tinha um pouco mais de liberdade, mas aí os filhos vieram e toda a sua agenda agora está repleta de atividades. And maybe you missed that time of your life when you had time to spend with the Lord, but now the kids have come and your life is full and you just don't have time anymore. Aquele tempo gostoso de Jocum, né, Rosa? That wonderful time of YWAM. Tempo que a gente não fazia mais nada, nós acordávamos de manhã e tinha 1h30 para sentar, para ouvir Jesus, para aprender, para crescer no nosso relacionamento com o Senhor. That time in our life when we didn't have any other responsibilities but spend an hour and a half each morning in the presence of the Eu Lord. tenho certeza de que não vai ser da mesma forma, mas que o Senhor quer desenvolver, Ele quer ter esse relacionamento conosco, mesmo quando crescemos, quando agora já somos adultos. Sorry. Tenho certeza de que o Senhor não deixou de ter esse desejo de ter um relacionamento conosco. I'm certain that the Lord has never lost that desire that He has to spend that kind of time with us. Mesmo que o meu tempo de Jocum acabou, Even though my time with YWAM is over, o Senhor ainda quer relacionamento com cada um de nós. the Lord still wants that kind of a relationship with each one of us. Mas irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo uma outra coisa muito importante. But I want you to be sure that you leave this place understanding yet one other thing. A disciplina na vida devocional, The discipline in a daily devotional life. ela é uma resposta de gratidão e amor ao nosso Deus. It's a response of thankfulness and love to our Lord E Jesus. não pode ser transformada em lei, And it cannot be transformed into law. porque nós não conseguimos cumprir. Because we're not able to fulfill the law. Não pode ser transformada em lei para pensar então que por fazermos o Senhor vai nos dar mais. We can't transform it into a law that says by doing it the Lord will give us more. Nosso tempo de devocional, nosso tempo que passamos na vida com o tempo com o Senhor é simplesmente um resultado de adoração. But this time we spend with the Lord is simply a response and an attitude of worship. Então porque senão nós nos frustramos, não é? A gente tenta fazer na segunda, consegue na terça e nós falhamos na quarta. Because otherwise we get frustrated. We do it on Monday, we manage to do it on Tuesday, and by Wednesday oops. Então eu gostaria que hoje à noite nós saiamos daqui com essa certeza de que o Senhor deseja passar tempo conosco. So I want us to go out of here tonight knowing that the Lord wants to have time with us. Mesmo quando falhamos, Even when we fail. mesmo quando nós dizemos que vamos fazer toda terça-feira das 7 às 8 e nós nos esquecemos na primeira terça-feira depois do compromisso. Even when we make a commitment that we're going to have a quiet time every Tuesday from 7 to 8 and on the first Tuesday we forget. Essa vida devocional é uma disciplina que precisa ser desenvolvida por toda a nossa vida. Our devotional life is something that needs to be developed throughout our entire lives. Então, por último, irmãos, para terminar, eu gostaria de compartilhar algumas maneiras práticas, não é, que você pode sair daqui, que eu creio que pode te ajudar nesse caminho de conhecer mais Jesus. So finally I'd like to show a few practical ways of how we can manage to continue to cultivate this daily life. Primeiro, irmãos, você precisa orar, pedir ao Senhor que te dê mais sede e fome por sua presença. First, pray and ask the Lord to give you more thirst and more hunger for His presence. Peça ao Senhor que te dê esse desejo. Ask the Lord to give you that desire. Porque se você fizer de você mesmo, tentando organizar sua agenda e achar um tempinho para Jesus, não vai acontecer. Because if you try doing it on your own, trying to find a little bit of time for the Lord, it's not going to happen. E nós vivemos nessa correria toda e cheio de compromissos que parece que nos falta muitas vezes esse desejo.
And we live in this rat race full of commitments and we don't have this desire. Primeira coisa então que você precisa fazer para continuar nessa caminhada de desenvolver uma vida devocional. So the first thing you need to do to continue this walk of developing a devotional life. Pedir ao Senhor que te dê desejo, que te dê fome e sede por mais da sua presença. Ask the Lord to give you more hunger and thirst for more of His presence. Todas as dicas práticas no mundo não farão a diferença. All of the practical hints in the world would not give you more of that presence. Se Deus não mudar seu coração. If God does not change your heart. Então primeiro peça ao Senhor para te dar esse desejo. So first ask the Lord to give you the desire. Senhor, eu quero mais tempo com o Senhor, eu quero entender Tua Palavra, eu quero ter essa motivação no meu coração de passar tempo na Sua presença. Lord, I want more of You, I want to know more of Your Word, I want to have the desire to continue to spend more time in Your presence. Se a sua vida devocional está estacionada, so if your devotional life is parked, peça ao Senhor que enche o seu coração com o desejo de conhecê-lo mais. Ask the Lord to fill your heart and give you the desire to know Him more. Confesse a sua apatia, confess your apathy, sua falta de tempo e disposição. Your lack of willingness. Peça a Ele que te ensine e que te dê paixão por mais do Senhor e menos de você. Ask Him to teach you, to give you more passion for Him and less passion for yourself. Para que te dê a visão correta de reestruturar suas prioridades e que o reino de Deus possa vir em primeiro lugar. Ask Him to restructure your priorities and change your vision so that His kingdom will be in first place. Segundo, irmãos, se você quiser desenvolver, crescer nessa sua vida devocional, so the second thing, if you'd like to continue to grow in your devotion, você precisa passar tempo a sós com Jesus, com uma hora marcada. You need to spend time with Jesus like an appointment. Agende uma hora e um lugar para passar tempo com o Senhor. Set aside a time and a place to spend with the Lord. Sem tempo a sós com Jesus é impossível ter um crescimento espiritual. Without time alone with Jesus, it's impossible to develop your spiritual life. E ele começa com um tempo e um local destinados então ao Senhor. It starts with a time and a place separated out to spend with the Lord. Separados apenas para Deus. Separated only for God. É uma das disciplinas mais necessárias e também uma das mais difíceis. It's one of the disciplines that's most necessary and also one of the most difficult to do. Portanto, se você quer crescer nessa jornada de sua vida devocional diária, so if you're wanting to develop your daily devotional journey, você precisa planejar cuidadosamente o seu tempo. You need to carefully plan out your time. A duração e o local vai depender de fatores diferentes. The location and the time you spend is going to depend on different factors. É diferente para cada um de nós, diferente para mim do que vai ser para Regina ou para Nancy. It's different for each one of us. It'll be different for me than it is for Regina or for Leandro. Você é que deve decidir o que funciona melhor dentro da sua realidade. You need to decide how it'll work best within your reality. Mas você precisa separar tempo a sós com Jesus. But you need to separate time alone with Jesus. Talvez para você vai ser de manhã antes de sair para o trabalho. Maybe for you it'll be in the morning before you leave for work. Talvez pode ser no carro, a caminho do trabalho. Or maybe for you it'll be in the car on your way to work. Pode ser durante o seu horário de almoço. Or maybe it'll be during your lunchtime. Talvez para você vai funcionar melhor depois que colocar os filhos na cama. Or maybe for you it'll be after you put the kids to bed at night. Mas irmão, se você quiser crescer espiritualmente, você precisa investir no seu relacionamento pessoal com Jesus. But if you want to grow in the Lord, you need to invest in time alone with God. Se como igreja nós quisermos fazer a diferença na vida das pessoas que o Senhor mandar para cá, na vida das pessoas aqui ao redor na nossa comunidade, if we as a church want to make a difference in our neighborhood, nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer nesse relacionamento com o Senhor Jesus. we need to develop and grow in our relationship with Jesus Christ. Porque dele é que vem tudo aquilo que nós necessitamos. Because it's from Him that comes everything that we need. É nele que nós encontramos todas
fontes da vida. It's in Him that we find all of the fountains of life. Talvez você precise escrever na sua agenda. Maybe you need to write it down in your agenda. Talvez precise botar no despertador, no seu telefone. Maybe you need to put an alarm on your phone. Talvez você vai precisar dizer para seus amigos, para sua família: olha, esse tempo aqui está reservado para o Senhor. Maybe you need to say to your family or your friends, this time is reserved for the Lord. Talvez o Facebook ou as novelas vão ter que esperar um pouquinho. Maybe Facebook or the soap operas need to wait a little while. Mas você precisa fazer tempo e ajeitar tempo para desenvolver esse relacionamento com Deus. But you need to make time and develop your relationship with God. Talvez como eu, você tenha uma certa dificuldade de marcar horários. Maybe like me, you have a certain difficulty to set appointments. Porque parece que representa um pouco de falta de espontaneidade. Because they represent a lack of spontaneity. Mas é certo, irmãos, que se você não fizer, não vai acontecer. But I know one thing, if you don't do it, it's not going to happen. Se você não estabelecer como prioridade determinado tempo no seu dia, você não vai desenvolver, você não vai passar tempo com o Senhor. If you don't set apart a priority of a certain time in the Lord, it's not going to happen. Então por isso você precisa passar tempo a sós com Jesus, com hora marcada. And that's why you need to set aside an appointment to have some time alone with Jesus. Por último, irmãos, você pode então continuar nessa jornada, nessa caminhada, And finally, you can continue in this journey. através de um plano de leitura bíblica. You can continue this journey through a Bible reading plan. Muitas vezes as nossas devoções, elas parece que são muito difíceis, nós não conseguimos entender o que estamos lendo. Many times we have a hard time understanding what we're reading in our devotion. Porque nós não planejamos adequadamente. Because we don't plan adequately. Talvez a gente fica vagando de versículo para versículo. Maybe we keep jumping from verse to verse. Ou talvez você é um daqueles crentes espirituais que abre a Bíblia e diz: o que o Senhor vai falar comigo hoje? Or maybe you're one of these people that open your Bible and say, what the Lord's going to teach me today? Eu não sei como é para você. Talvez algumas passagens são um pouco mais complicadas para entender e te tiram a motivação. And there are some passages that are harder to understand, and it takes away our motivation. Talvez se você se vê assim, se isso descreve você, então encontre um plano de leitura bíblica. So if this describes you, then find a Bible reading plan. Tem muita coisa grátis online. Se você precisar de alguma coisa, você pode perguntar para mim que eu te passo. There's a lot of things that are free online. If you've got any questions, you can ask me and I'll give you some ideas. Lá no final, na hora que você sair também, nós temos o pão diário, livro de devocional, todo dia da semana, para todos os dias do ano. Você pode pegar um presente para você. And if you'd like, at the back in the welcome table, we've got a book called The Daily Bread. It's in Portuguese, but you can pick one up. It's free. Aproveita e pratica o seu português, se você fala inglês. And if you only speak English, then take advantage and practice your Portuguese. Então, irmãos, nesse mundo de ocupações e preocupações que nós vivemos, So in this world of worries and concerns that we live, Jesus nos oferece uma solução, Jesus offers a solution to uma us. nova vida, He offers a new life, uma vida abundante, an abundant life, uma vida onde o reino de Deus, os valores são diferentes. a life where the kingdom of God is different than the values are different. As riquezas que nós acumulamos, elas são diferentes, elas são projetadas, elas têm a nossa visão com o reino lá no céu. And the things that we accumulate, they've got a different purpose because they accumulate up in heaven. E nós precisamos então, para desenvolvermos essa vida devocional com o Senhor, So we need to develop this devotional time with the Lord. passar tempo a sós, com hora marcada. Gente aí, seus compromissos diários. Spending time with Jesus, alone with Him in a set appointment time. Requer que em alguns momentos do dia It's required in a few times during the day. você pare para ouvir a voz de Jesus em meio aos seus interesses pessoais. Several times in the day you may have to stop
and think about what the Lord wants in the middle of your duties. Requer paciência e perseverança para continuar, mesmo quando nós falhamos. And we need to have patience and perseverance to continue on even when we fail. Requer passos planejados, requer disciplina da nossa parte. And it needs planned steps, it needs discipline. Requer reavaliarmos as nossas prioridades e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. And we need to reevaluate our priorities and seek the kingdom of God in the first place. Se formos fiéis nesses passos, So if we're faithful in these steps, cada vez mais o Senhor vai nos encher com mais dele e menos de nós mesmos. God is going to fill us with more and more of Him and less of ourselves. Vai abrir o nosso entendimento para as profundidades e as riquezas que estão escondidas, que Ele quer revelar para nós. He's going to open up the depths of His kingdom and reveal Himself to us. Feche os seus olhos. So close your eyes. Queria que você, por alguns minutos, parasse para pensar um pouquinho como você tem vivido os seus dias. So I want you to stop for a few minutes and reflect on how you've been spending your days. Só você que pode responder, só você que pode avaliar como você tem vivido. You're the only one that can answer this, and you're the only one that can evaluate how you've been living. Talvez aqui na igreja parece que você é a pessoa mais dedicada, está todo o tempo, passando tempo, vivendo sua vida na presença do Senhor. Maybe here in the church you seem to be the person that's the most dedicated and the most concerned with being in the presence of the Lord. Mas a realidade é que seus dias demonstram o oposto, que você não tem sequer investido 20 minutos do seu tempo para conhecer mais a esse Jesus. But in reality it's been totally the opposite, and you've not even been spending 20 minutes in His presence every day. Talvez você chegou hoje assim, pensando, Senhor, que saudade de passar tempo na sua presença. Maybe you arrived here today thinking, Lord, how I miss spending time in Your presence. Como era bom o tempo que eu tive alguns anos atrás, onde eu estava disponível, tudo que eu fazia parece que o Senhor é quem vinha primeiro, e agora tudo mudou. And how I think back on that time years ago when you were a priority and everything came easily, and oh boy, how things have changed. Talvez você está pensando como eu tenho sido egoísta, como eu tenho buscado os meus próprios interesses. And maybe you're thinking, man, I've been so selfish and I've been seeking after my own O interests. Senhor hoje à noite quer dar a cada um de nós, aonde quer que nos encontremos na nossa caminhada, But tonight the Lord wants to meet us no matter where we are in our walk. dar-nos a oportunidade de restabelecermos, de recomeçarmos essa jornada e conhecê-lo mais profundamente. But He wants to meet us where we are, and He wants to give us the opportunity of restarting or continuing on and deepening our relationship with Him. Senhor, a minha oração é que o Senhor coloque em cada um de nós uma paixão por mais de Ti. Lord, my desire is that You would put in the heart of each person here a desire to have more passion for You. Desejo, Senhor, por mais da Sua presença em nós. A desire for more of Your presence in us. Sede e fome por justiça. Hunger and thirst for righteousness. Desejo, Senhor, de Te conhecer mais. A desire to know You more, Lord. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ouvirmos Tua voz, para enxergarmos aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. Lord, I pray that You'd open our eyes, open our hearts, open our ears to be able to see what it is that You're wanting to show Que o us. Senhor nos dê hoje à noite coragem para mudar, para tomar uma outra direção e caminharmos diferente. That You would give us the courage to change and to walk in a different way.
pray. Que o Senhor nos dê estratégias para poder agendarmos esse tempo, para poder separarmos esse tempo na sua presença. That you would give us ways to be able to figure out how to set appointments to be with you and to separate time to spend with Senhor, you. nós queremos sair daqui com o compromisso de partir de amanhã, partir talvez de hoje à noite, caminharmos diferente. Lord, we want to leave here tonight with a commitment that starting tomorrow or starting tonight, we are going to walk differently. Se já temos investido tempo, passado tempo, nossa vida devocional, que o Senhor aumente ainda mais, dá-nos mais tempo, mais desejo para passar tempo contigo. And if we're already having our quiet times, our devotional times, then Lord, give us the desire to spend more time with you. E se não temos, Senhor, que o Senhor coloque esse desejo em nós. And if we don't yet have any kind of devotional time, then Lord, put that desire into us. Saiamos daqui compreendendo a importância, a realidade, a seriedade de quanto nós necessitamos do Senhor nas nossas vidas. Lord, that we can go out of here tonight understanding more of the need and of the seriousness of having you in our lives. Que a base, a fundação, o alicerce para a vida cristã está no relacionamento com o Senhor. That we might understand that the foundation, the base of a Christian life is in a relationship with you. Te agradecemos por tua palavra e pedimos que ela possa encontrar morada no nosso coração We hoje à thank you for noite. your word, Lord, and we ask that it might find a dwelling place within our hearts. Em nome de Jesus. In Jesus'